meus pais foram quem me apresentou a fé. Então eu nasci num lar com fé, num lar religioso, num lar cristão, especificamente num lar mórmon. Tenho 18 anos e eu sou estudante ainda e eu sou ateu. Seitanoye é para filho de Deus. Filho de Deus. Meu contato com a Umbanda já está aí por volta de quase 3 anos e eu participo da corrente mediúnica. Eu sirvo a luz, eu sirvo a alegria da vida, eu sirvo a vida. Arigatou gozaimasu. Sou o monge budista Hakuze Ferreira. Eu nasci na Igreja Católica. Meus pais eram católicos e eu já nasci na Igreja Católica. Nós acreditamos em que é uma passagem, na verdade nós vamos estar aqui de passagem, mas essa vida mortal é para preparar-se para encontrar com Deus. Então aqui nós vamos fazer a nossa lapidação, nos tornarmos como Deus é, mas vai ser uma passagem e a gente sabe que vai ter que passar. Mas nós não acreditamos que as coisas vão acabar. Eu particularmente nunca acreditei nisso e é isso que me move a fé também. Acreditar que eu vou poder ter minha família depois daqui. Esse é o ponto principal da minha fé. Na verdade, eu fui criado católico, né? Foi só, acho que uns 3 anos atrás, quando eu virei ateu, por causa de uma série de vídeos e de coisas que eu comecei a aprender sobre a área que eu quero fazer, que é física e astrofísica, que eu comecei a ver algumas coisas, alguns fatos do universo, assim, e eu comecei a questionar sobre o porquê que a gente conta histórias relacionadas com a religião e se realmente faz sentido o que elas falam, ou se na verdade ela tem alguma outra explicação que faz mais sentido com a nossa natureza e não com a natureza do universo em si. E daí eu comecei a me perguntar, tipo, será que o universo existe um ser chamado Deus que governa sobre todos nós? Ou será que a gente inventou essa história porque ela faz a gente se sentir mais especial em relação ao mundo, porque nós somos a criação de Deus? Então, para mim, depois de várias reflexões, eu cheguei na conclusão que religião e todas as ideias relacionadas com ela, tipo vida depois da morte, são, na verdade, histórias que a gente criou para nos consolar e nos confortar com a realidade que às vezes pode ser bem difícil da vida. Bom, para mim a vida não tem fim, quer dizer, só o corpo físico, né? Porque depois da morte, nós católicos, aliás, os cristãos de modo geral, acreditam numa vida após a morte. Então, para nós, a finitude é só do corpo, né? Nós temos um corpo que morre e desaparece praticamente. Só que para nós católicos, esse corpo, ele vai ressuscitar quando Jesus voltar nos últimos tempos, porque ele mesmo diz, né? Os mortos, os vivos e os mortos serão julgados. Então, nós acreditamos que esse corpo ressuscita no final dos tempos para uma vida gloriosa, né? Aí nós vamos ter um corpo glorioso, como é o corpo de Jesus após a ressurreição. E nós começamos a estudar muito e até compreender melhor aquilo que chama a morte. Compreender melhor aquilo que é chamado por muitos de desencarne, que são os espíritas, né? Muitos chamam de desencarne, nós também, porque é sair da carne, não é? Mas a gente entende isso como uma transição, porque a vida não para, apenas ela muda de roupagem, ela vai mudando, ela vai mudando. E no budismo também não é morreu, acabou. Se morreu, existem os familiares, os amigos, os filhos, netos, quem for, para poder dar continuidade nessa família das pessoas. Por isso que existem os cultos póstumos, as orações póstumas, para que a gente não se esqueça
dos nossos entes queridos falecidos. Por isso que não é morreu, acabou, mas sim a gente oferecer o nosso sentimento. Se eu tenho aquela pessoa em vida, se a gente realiza o aniversário dela, faz festa para isso, festa para aquilo, então a gente, quando falece, não é que está fazendo festa, a gente está realizando o aniversário de morte daquela pessoa falecida, oferecendo o nosso mais sublime sentimento. Assim como o Chico Xavier diz, nós somos espíritos tendo uma experiência carnal e que viemos para este plano encarnados a fim de, antes de mais nada, um despertar da consciência, procurando uma evolução. No plano terreno, no plano da dualidade onde nós vivemos, é a maior oportunidade para o espírito aprender. Mas não é um aprender assim de catalogar conhecimentos, acumular conhecimentos como se a gente fosse uma CPU de um computador, mas sim assimilar mais internamente um aprendizado de alma, vamos dizer assim. Assimilar, vamos colocar um conhecimento, mas sim uma sabedoria. Seichonoye fala que nem que morre, não morre. A alma está viva. Então fica contente, porque morre, não morre. A alma está viva, toda hora. Nem que morre, a alma está viva. Então, Seichonoye fala que morre, mas só corpo. Entrega para Deus, corpo, e a alma está viva. Então, a gente fica contente, né? Tem que ser uma coisa diária. Eu me preparo todos os dias para morrer, porque a gente não sabe mesmo a data exata. Então a gente tem que se preparar todos os dias para essa passagem. Viver os dias intensamente, mas como eu vivo uma fé cristã, eu tenho que viver todos os dias buscando ser mais semelhante a Jesus Cristo. Eu fui missionária por 1 ano e meio. E como missionária eu levava essa esperança sobre a vida e sobre a morte para as pessoas que não tinham esse conhecimento. Porque nós acreditamos que esse conhecimento pode ser transmitido e as pessoas podem receber uma confirmação de que essas coisas são verdades pela oração. Nós temos a certeza do encontro depois. Esse é o ponto principal. Isso eu acho que é o que diferencia a nossa religião e o nosso ponto de vista. Depois que a pessoa falece, a gente não tem como oferecer dinheiro, oferecer casa, carro, bens materiais, mas poderemos oferecer as nossas virtudes através da prática da fé num culto póstumo, numa oração póstuma. A gente acredita que a alma do falecido ele vai retornar, que a gente é uma partícula desse Nam-myoho Renge Kyo e que nossa alma retornará para lá de novo, para o Nam-myoho Renge Kyo. Digamos assim, português, né? A gente é um pedacinho de Deus. A gente reza para que a alma da pessoa retorne ao lado de Deus. A gente nota em alguns cultos uma carga de culpa imensa que é jogado sobre o seu fiel. Eu, pecador, aquele que eu não sou merecedor, que eu tenho que merecer o perdão. Não, eu percebo na Umbanda, antes de tudo, um acolhimento. Esse termo que nós utilizamos do ascender, do ir para o alto, ir para o mais alto, seria para o mais sutil, para o mais etéreo. E logo que o espírito desencarna, também é da percepção que ele não necessariamente ele vai estar assim totalmente sutilizado para ascender as esferas maiores. Que você vai ascender ainda enquanto espírito. E aqueles espíritos que quando desencarnam eles não conseguem esta ascensão, essa sutilização, seria porque eles estão tão imantados em padrões de comportamento nesse plano, apegados à matéria, apegados a paixões, apegados a desejos, e que eles carregam isso como parte dessa energia perispiritual, deste corpo sutil que integra o espírito à carne. Então são espíritos que não conseguem ascender,
Mas o princípio do Espírito é ascender, aquela angústia de alçar, e ele não consegue, porque ele está pesado em relação a toda essa carga de desejos materiais, desejos carnais e todos os vícios que nós vemos na nossa sociedade, que o ser humano é capaz. Olha, eu acho, e eu já estive perto de experiência de morte mais de uma vez. Também não cabe relatar os acontecimentos. Na hora eu acho que nunca ninguém está preparado, né? Eu pelo menos não estava, eu ainda me considero jovem. Então eu não estava preparado, assim. Mas assim, eu acho que assim, eu não temo a morte. Não temo a morte como um fato. Eu desejo estar consciente que isso está acontecendo naquele momento e vivenciá-lo com intensidade. Ela vai vir mais cedo ou mais tarde. Aceitá-la como um fato, inevitável, eu acho que é o primeiro passo. Vai acontecer e vai acontecer com todos. A existência plena de cada dia que eu acho que vai dar esse preparo para a hora que ela vir bater a nossa porta. E vai ser na hora que menos se espera. Né? Para morrer basta estar vivo. Né? E, enfim, eu acho que o preparo para o desencarne é você realmente aproveitar cada segundo da sua existência. As pessoas não sabem como agir diante disso. Não sabem como agir diante dessa passagem. Numa sociedade nossa que tantas pessoas são tão emotivas, tão emocionais, nós temos muitos casos de pessoas, por exemplo, cuja alma resolve se desprender, porque o Espiritismo fala, vários explicam, o Oriente explica, a vida é um fio prateado que ancora, dependendo do nível evolutivo da pessoa, em algumas partes do ser. Se a pessoa é ainda muito no desejo, muito no instinto, muito no sexo, está muito coligada ainda naquilo que existe de mais baixo, esse fio de prata, quando ela sair do corpo, for fazer a transição, ele vai se desprender dessa região, do plexo. A pessoa que já desenvolve o amor, sabe, já tem uma consciência do serviço, sabe, que já tem uma consciência da paz, dessa alegria de viver, ela já vai sair daqui, o fio. Até aqueles grandes seres, que são seres que já conseguiram chegar já no outro plano de consciência, que estão aqui no planeta hoje mesmo, encarnados, mas na hora da retirada do corpo, é aqui que vai sair esse fio. A gente precisa entender e estar pronto para essa passagem que pode chegar daqui a 1 hora na minha vida, daqui a 1 minuto, porque eu não sei, porque eu não tenho nenhuma capacidade de saber, daqui a 20 anos, não sei, mas eu tenho de estar pronto para essa passagem. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a perder. É através da nossa inteligência, do nosso repensar, que a gente vai perdendo esse medo. Se não faz mal para outro, diz que a alma fica com outro, nasce para lugar que Deus faz, né? E se eu faz malvadeza, nasce para outro lugar ruim, assim, rabeira, coisa, né? E tem que sofrer. Mas se não faz mal para outro, e nasce lugar boa, aí dá para viver bem. Assim que a religião da minha fala. Toda religião é bom, mas eu gosto de ser Jonoye. Para nós, a finitude não existe, né? Existe só para o corpo. E nem assim, porque se você crê que ele vai ressuscitar, não tem finitude. É um período de, vamos dizer assim, de descanso. E depois ressuscitamos. Olha, seja bom para o teu próximo e ama o teu Deus. Só isso. Respeita o teu próximo
Não importa de que religião, de que cor, de que sexo, nada. Respeita o teu próximo, ama o teu próximo e ama o teu Deus. Essa é a base, né? Na Bíblia tem provas de que existe vida após a morte. Por exemplo, quando Jesus ressuscita Lázaro, quando Jesus ressuscita o filho da viúva, né? Da onde Jesus busca essa vida, né? Então, está na Bíblia que existe vida depois da morte e que o nosso corpo é um corpo só emprestado, né, para a nossa alma. E depois a gente retoma essa alma quando Jesus voltar e julgar. Aí vai o julgamento dos bons e dos maus. Eu não sei, por exemplo, o que o ateu pensaria a respeito disso, mas seria interessante saber, né? Porque o que o ateu pensa? Para o ateu, o que é? O que tem? Depois da morte, não tem mais nada? O corpo dele desaparece, ele desaparece? Eu acho que a ideia principal do ateísmo, pelo menos para mim, eu sou obviamente partidário nesse assunto porque eu sou ateu, mas eu acho que a ideia principal do ateísmo é tipo você começar a parar de olhar as coisas do jeito que você quer que elas sejam e começar a olhar elas com um olhar mais cético. A gente consegue olhar com um olhar tão realista e tão cético na escola quando a gente aprende religião de outros povos mais antigos. Por exemplo, quando a gente aprende sobre a religião grega, né, que a gente fala mitologia grega, mas é a religião deles. A gente consegue entender que, não, eles inventaram esses deuses para explicar os fenômenos do mundo. Então você tinha a deusa da colheita, que explicava as 4 estações do ano. Você tinha Zeus, que era o deus do trovão, que explicava as tempestades. Você tinha Poseidon, que era o deus dos mares. E a gente fala que eles criaram esses deuses para conseguirem entender o mundo ao seu redor. E daí quando você está estudando, isso faz sentido para você. E eu acho engraçado que a maioria das pessoas não conseguem estender essa linha de pensamento cético para a religião que ela mesma tem, ou para a religião contemporânea que existe no mundo. Será que só os gregos antigos criaram religião para explicar fenômenos, ou para explicar a natureza, ou para, sei lá, criarem histórias para eles se sentirem mais confortáveis? Ou será que a gente também faz isso? Eu acho que o medo não é da morte em si, mas do que ela representa. Representa que você não vai conseguir mais fazer impacto em outras pessoas, você não vai conseguir mais deixar o seu legado aqui na Terra. Isso vem muito na questão primórdia do porquê eu virei ateu, que é o que eu falei pra você, que a maioria das pessoas, eu acho pelo menos, que buscam a religião para sentir alguma forma de conforto, né? A ideia de que mesmo depois de você morrer você vai poder descansar em um lugar que é geralmente pacífico, que você vai ter paz, que você vai se reencontrar com as pessoas que você amou, que já morreram, é uma ideia bastante confortável, é bastante gostosa de acreditar, e é bastante tentador acreditar nessas coisas. Mas eu acho também que dá para se fazer o argumento que você não pode confiar numa pessoa que está próxima da morte, que está desesperada, porque ela não está com as faculdades mentais direito, ela só quer sobreviver naquele momento, e ela vai se agarrar a qualquer coisa que mantenha a ideia de que ela vai sobreviver, seja isso a ideia que mesmo depois dela morrer ela vai continuar viva. Então, tipo, é óbvio que uma pessoa, pelo menos pra mim, é óbvio que uma pessoa vai se agarrar a essa ideia, não importa o que, se ela estiver numa situação tão extrema quanto essa. Daí eu não confiaria no meu julgamento, nem no julgamento de ninguém que estivesse tão próximo e tão desesperado, perto da morte, assim. A ciência proporciona um negócio que é quase igualmente, pelo menos pra mim, espiritual. Que, por exemplo, existe um constante ciclo de reciclagem dos nossos átomos e das nossas moléculas. Então essa ideia de que não apenas eu estou vivendo dentro do universo, mas o universo vive também dentro de mim, porque os meus átomos são feitos de morte de estrelas que viveram há bilhões de anos atrás, é uma ideia para mim que chega a quase ser espiritual. E daí eu fico feliz simplesmente de a minha coleção de átomos de várias estrelas diferentes estar aqui agora, e eu posso estar vivendo esse momento agora, e eu vou viver ele enquanto ele durar, e quando acabar, acabou. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, e pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar,